Como povo eleito de Deus, somos solicitados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como sacerdotes a serviço de Deus, somos motivados a explicar ao mundo perverso, caído e cético a razão da nossa esperança. E como membros da família de Deus, somos desafiados a submeter-nos uns aos outros pela graça revelada em Cristo. Nos Passos de Jesus, uma exposição de 1 Pedro, nova série expositiva da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Você é o nosso convidado. Venha participar. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Muito prazer, para você que ainda não me conhece, o meu nome é Léo Oliveira e eu estou pastor da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Estamos numa exposição bíblica chamada Nos Passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. E tem sido algo fantástico, temos aprendido sobre o alimento sólido, sobre compreendermos que precisamos uns dos outros. E hoje vamos mergulhar um pouco mais fundo no capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para juntos aprendermos mais sobre o Senhor. Que a Tua palavra possa nos edificar, confrontar e consolar. Que ela traga, Pai, luz às nossas dúvidas. Que ela possa nos colocar, Pai, mesmo submissos a Ti, compreendendo, Pai, a Tua majestade e o Teu amor por nós. Obrigado por tudo. Essa é a nossa súplica. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a parte central da carta de Pedro enfatiza a submissão na vida do cristão. Por certo, não se trata de um assunto muito bem aceito nesses tempos de desrespeito às leis e de busca de uma realização pessoal, mas ainda assim é um tema muito importante. E o apóstolo Pedro, ele aplica o tema da submissão à vida do cristão como cidadão, como trabalhador, como cônjuge e membro de uma igreja. Submissão não é a mesma coisa que escravidão ou subjugação. É apenas o reconhecimento da autoridade de Deus na vida. Deus instituiu lá o governo humano e a igreja. E tem o direito de dizer como essas instituições devem ser administradas. Deus deseja que cada um exerça autoridade, mas antes de exercer a autoridade, é preciso saber estar sujeito à autoridade. Satanás ofereceu a nossos primeiros antepassados liberdade sem autoridade, mas acabaram perdendo as duas coisas. O filho pródigo encontrou liberdade quando se sujeitou à vontade do pai. Pedro, ele vai compartilhar conosco 3 excelentes motivos para a sujeição à autoridade e assim levarmos uma vida cristã consagrada e obediente. E que nessa noite vamos abordar os 2 primeiros. Eu quero abordar agora, nesse momento, o primeiro motivo para a sujeição à autoridade e levar uma vida cristã consagrada e obediente, por causa dos perdidos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, versos de número 11 e 12. E diz assim a palavra do Senhor: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, como cristãos, devemos sempre lembrar quem somos. Eu falei semana passada, eu fiz essa pergunta: quem era você?
antes de qualquer coisa, antes de você procurar saber o que você vai fazer, qual é o plano de Deus na sua vida, você precisa saber e responder a você mesmo. Quem é você? E ali ouvimos de Pedro o que somos. Nação santa, geração eleita, povo escolhido de Deus. Lindo, não é verdade? E hoje eu quero relembrar que, como cristãos, nós devemos sempre lembrar quem somos. E é isso que Pedro está fazendo aqui no verso de número 11. Em primeiro lugar, somos filhos amados de Deus. E em 8 ocasiões, em suas 2 epístolas, Pedro ele lembra aos seus leitores do amor de Deus por eles. Não temos em nós mesmos coisa alguma, irmãos, que Deus possa amar. Mas Ele nos ama por causa de Jesus. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. 2 Pedro 1,17. Perdão, 2 Pedro 1,17. A fé em Cristo, gente bonita e fofa de Deus, permite que sejamos amados e que recebamos a graça de Deus que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, conforme Efésios 1,6. O relacionamento de amor com Jesus deve ser motivação suficiente para ter uma vida piedosa em um mundo ímpio. O Evangelho de São João, capítulo 14, verso 15, nos lembra que se me amais, guardarei os meus mandamentos. Irmãos, existe um tipo de obediência mais profundo do que aquele motivado pelo dever. A obediência motivada pela devoção. João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não somos apenas filhos amados de Deus, mas também peregrinos e forasteiros nesse mundo. Somos residentes estrangeiros com uma cidadania de uma outra pátria, o céu. Como os patriarcas da antiguidade, nossa situação aqui ela é temporária e estamos viajando para a cidade celestial. Quando o estrangeiro chega, por exemplo, em um outro país, eles ficam sendo observados e eles têm a tendência de procurar motivos para criticar. Você, como estrangeiro, quando vai numa outra nação, as pessoas ficam te observando para poder falar alguma coisa sobre você. Tem motivo para te criticar. Devemos ser justos também, tá? E admitir que, por vezes, talvez também criticamos os estrangeiros quando eles vêm aqui para o nosso país, aqueles que vivem aqui no nosso país. Muito tempo atrás, eu li uma ficção chamada O Americano Feio. Ela retratou as lutas de um norte-americano tentando aculturar-se a um povo estrangeiro e, ao mesmo tempo, manter a sua credibilidade junto aos compatriotas, que, infelizmente, interpretaram a situação de forma totalmente errada. Somos soldados participando em uma batalha espiritual, irmãos. E existem desejos pecaminosos que militam contra nós e que desejam nos derrotar. Eu quero te convidar a lermos juntos nesse momento Gálatas capítulo 5, vamos ler dos versos 16 a 26. Gálatas capítulo 5, verso de número 16 a verso de número 26. E diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: viva no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas.
Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nossa verdadeira luta, irmãos, não é contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as paixões dentro de nós. Certa vez, Moody disse: tenho mais dificuldade com Moody do que com qualquer outra pessoa que eu conheço. Se nos entregarmos a esses desejos pecaminosos, começaremos a viver como os incrédulos ao redor e nos tornaremos testemunhas ineficazes. O termo traduzido por guerra dá a ideia de uma campanha militar. Não se acaba com a guerra vencendo apenas uma batalha. Quem já não ouviu essa frase? É uma luta constante, irmãos, e é preciso manter-se em guarda. Acima de tudo, porém, é preciso testemunhar aos perdidos. Aqui o termo empregado, gentios, não tem relação alguma com a raça, pois é um sinônimo de não salvos, tá bom? Os não salvos nos observam, falam contra nós e procuram desculpas para rejeitar o Evangelho. A fim de testemunhar aos perdidos, nós precisamos viver de modo honesto. Essa palavra não significa apenas dizer a verdade e fazer o que é certo. Dá ainda a ideia de beleza, decência, do que é admirável e honrável. Devemos ser pessoas lindas, no melhor sentido da palavra. Não se testemunha apenas com os lábios, mas também com a maneira de falar e de viver. A conduta do cristão não deve apresentar coisa alguma que possa ser usada pelos incrédulos como munição contra Cristo e o Evangelho. As boas obras devem corroborar as boas palavras. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 16. E a Bíblia toda repete essa verdade. Eu tenho visto o grande impacto que um cristão exerce sobre os perdidos quando combina uma vida piedosa com um testemunho amoroso. É uma combinação implacável. Eu me recordo de várias conversões maravilhosas que foram fruto do bom testemunho de cristãos dedicados que simplesmente deixaram sua luz brilhar. No entanto, eu também me recordo com muita tristeza de pessoas incrédulas que rejeitaram a palavra por causa da vida incoerente de cristãos professos. Irmãos, Pedro aqui ele nos incentiva a testemunharmos aos perdidos por meio de suas palavras e atos, de modo que um dia Deus possa visitá-los e salvá-los. O dia da visitação pode se referir ao dia em que Cristo voltará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. No entanto, creio que a visitação da qual Pedro fala nessa passagem se refere ao momento em que Deus visita os pecadores perdidos e os salva por sua graça. A mesma palavra, irmãos, é usada com esse sentido no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, o verso de número 44. Quando essas pessoas crerem em Cristo, glorificarão a Deus e darão graça porque lhes fomos testemunhas fiéis, mesmo quando elas dificultaram as coisas para nós. Warren Wendell, ele conta que no verão de 1805, um grupo de chefes e de guerreiros indígenas se reuniu em Buffalo Creek, em Nova York, para ouvir uma apresentação da mensagem cristã levada por um certo senhor Cram, da Sociedade Missionária de Boston.
E depois daquele sermão, a primeira reação veio de um dos principais chefes, chamado Jaqueta Vermelha. Dentre outras coisas, Jaqueta Vermelha disse: irmão, você afirma que existe somente uma forma de adorar e de servir ao grande Espírito. Se existe somente uma religião, por que vocês, homens brancos, discordam tanto a respeito dela? Por que não há um consenso, uma vez que todos podem ler o livro? Irmão, ficamos sabendo que vocês estão pregando aos homens brancos dessa região. Eles são nossos vizinhos e nós os conhecemos. Façamos o seguinte: vamos esperar um pouco para ver que efeito essa pregação terá sobre eles. Se observarmos que os tornara bons, honestos e menos predispostos a tentar enganar os índios, voltaremos a considerar o que você acabou de nos propor. Uau! O segundo motivo, irmãos, que eu quero compartilhar nessa noite para a sujeição à autoridade e levar uma vida cristã consagrada e obediente é por causa do Senhor. Vamos ler os versos de número 13 a verso 17 de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos de número 13 a verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Irmãos, é claro, é muito óbvio que tudo o que fazemos deve ser para a glória do nosso Senhor e para o bem do seu reino. Mas Pedro lhe faz questão de ressaltar que os cristãos são representantes de Jesus Cristo na sociedade. A nossa responsabilidade proclamar as virtudes de Deus. Trata-se de algo especialmente relevante no que se refere à nossa relação com o governo e as autoridades. E como cidadãos cristãos, é preciso sujeição à autoridade da qual o governo humano é investido. O termo traduzido por instituição humana, irmãos, não se refere a cada lei individual, mas sim às instituições que criam e que fazem cumprir as leis. É possível desobedecer às leis e ainda assim se sujeitar às instituições. Por exemplo, ao se recusar a adotar as regras alimentares do rei, Daniel e os seus amigos, eles desobedeceram à lei, mas a maneira de fazê-lo provou que honravam o rei e que respeitavam as autoridades, conforme Daniel 1. Não se mostraram rebeldes, tomaram todo o cuidado para não envergonhar o funcionário encarregado deles, nem colocá-lo em apuros. No entanto, se mantiveram fiéis aos seus princípios, glorificaram a Deus e, ao mesmo tempo, honraram a autoridade do rei. Pedro e os outros apóstolos enfrentaram um desafio semelhante logo depois de Pentecostes. O conselho judeu ordenou que parassem de pregar em nome de Jesus, mas Pedro e os seus companheiros recusaram-se a obedecer. Não provocaram uma rebelião, nem questionaram, ou muito menos negaram de forma alguma a autoridade daquele conselho. Sujeitaram-se à instituição,
mas se recusaram a parar de pregar. Eles demonstraram respeito por seus líderes, apesar de eles se oporem ao Evangelho. É importante respeitar o cargo, mesmo que não seja possível respeitar a pessoa que o ocupa. E na medida do possível, é preciso procurar colaborar com o governo e obedecer à lei. Mas não se deve jamais permitir que a lei nos leve a ofender nossa consciência ou a desobedecer a palavra de Deus. Infelizmente, alguns cristãos zelosos mais ignorantes usam essas diferenças como oportunidades para gerar conflitos e fazer sermões espalhafatosos sobre liberdade e separação entre a igreja e o Estado. Quando, irmãos, uma igreja local, ela constrói um edifício e coloca equipamentos e mobília dentro dele, precisa obedecer às leis locais. O governo não tem o direito de controlar o púlpito nem as reuniões do conselho, mas tem todo o direito de controlar questões relacionadas à segurança e operação. Por exemplo, se a lei exige determinado número de saídas, que tenha. Se exige extintores de incêndio ou luzes de emergência, a igreja deve cumprir tais requisitos. Simples. Ao criar esses códigos, o Estado, vale lembrar, não está perseguindo a igreja, assim como, ao obedecer a eles, a igreja não está fazendo qualquer concessão indevida. Agora, se a igreja faz dessa maneira porque quer manipular ou quer fazer de forma errônea, aí é um problema. Temos um problema. No entanto, eu conheço cristãos excessivamente zelosos que envergonharam o nome do Senhor por causa de suas atitudes e ações em relação a tais questões. Pedro, irmãos, ele cita as autoridades que devemos respeitar. Quando ele fala do rei, ele se refere, na verdade, ao imperador. Nos países de regime democrático, nós temos o presidente ou o primeiro-ministro. Pedro, ele não critica o governo romano, nem tampouco sugere que ele seja desposto. A igreja de Deus deve ser capaz de viver e de crescer em todo tipo de sistema político. As autoridades eram os governantes sujeitos ao imperador e responsáveis pelos poderes legislativo e judiciário. Mas hoje há uma guerra declarada de que se não for governo A, a igreja morre. Irmãos, quem tem o domínio da igreja é o Senhor. A igreja do Senhor é vitoriosa. E a igreja de Deus, ela deve ser capaz de viver e crescer em qualquer tipo de sistema político. Em termos ideais, deveriam castigar os que faziam mal e louvar os que faziam bem, o que nem sempre era o caso no tempo de Pedro. Como também não é atualmente, não é verdade? Mais uma vez, irmãos, é preciso lembrar de respeitar o cargo, mesmo que não se possa ter respeito por aquele que o ocupa. Observamos duas orações importantes, porque assim é a vontade de Deus, verso 15, e como servos de Deus, verso 16. Quando fazemos algo segundo a vontade de Deus e como servos de Deus, agimos por causa do Senhor. Deus determinou que devemos calar os críticos, fazendo o quê? Fazendo bem, não nos opondo às autoridades.
A palavra silenciar, no verso 15, significa literalmente assaimar, como se os críticos incrédulos fossem uma matilha de cães latindo e tentando morder. Há quem possa também argumentar: mas como cristãos não somos livres? Sem dúvida, somos livres em Cristo. No entanto, porém, contudo, jamais se deve usar a liberdade em prol de si mesmo, e sim do semelhante. Infelizmente, irmãos, existem charlatães religiosos que se aproveitam de pessoas ignorantes e usam a religião para encobrir seus atos perversos. O verdadeiro cristão sujeita-se às autoridades porque está, em primeiro lugar, debaixo da autoridade de Cristo. Usa a sua liberdade como um instrumento para construir, não como arma para lutar. Um bom exemplo dessa atitude é o nosso amigo Neemias, que abriu mão dos seus direitos voluntariamente a fim de ajudar seu povo e de reconstruir os muros de Jerusalém. Se nos sujeitarmos sinceramente às autoridades por causa do Senhor, daremos honra a todos o que a merecem. Talvez não concordemos com suas políticas e práticas, mas devemos respeitar seus cargos. Também amaremos os irmãos, uma referência, obviamente, ao povo de Deus na igreja. Trata-se de um tema que se repete ao longo dessa carta, irmãos. E uma das formas de demonstrar amor pelos irmãos é mediante a submissão às autoridades que existem, pois estamos ligados uns aos outros no testemunho cristão. Temer a Deus e honrar o Rei são duas coisas que andam juntas, conectadas, porque não há autoridade que não proceda de Deus, conforme Romanos 13. Salomão deu o mesmo conselho: teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei. Honramos o Rei, irmãos, porque tememos ao Senhor. E convém observar que o tempo desses verbos indica que devemos manter essas atitudes constantemente. Continuem amando os irmãos, continuem temendo a Deus, continuem honrando ao Rei. E como cristãos, é preciso usar de discernimento na relação com o governo humano. Há ocasiões em que a coisa certa a fazer é colocar de lado os privilégios, e em outras ocasiões, o certo é usar esses privilégios. O apóstolo Paulo mostrou-se disposto a sofrer em Filipos, mas não quis deixar a cidade sorrateiramente feito um criminoso. Quando foi preso sob falsas acusações, usou sua cidadania para se proteger e para exigir um julgamento justo diante de César. Que Deus nos bendiga. Irmãos, deixa aqui o meu convite a você, para que você venha nos visitar, venha nos conhecer. A Igreja Cristã Encontro Gênesis, ela está localizada na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua ela fica próxima a Mercedes-Benz e próxima à Avenida Carlos Marques Rolo. As nossas reuniões acontecem sempre aos domingos, às 17h30, nossa reunião de oração, e às 18 horas, o nosso culto público. Acesse o nosso site www.encontrogenesis.com.br. Conheça também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Basta colocar @Igreja Cristã Encontro Gênesis. O nosso canal no YouTube você já conhece, youtube.com/Igreja Cristã Encontro Gênesis. Se você quiser ouvir essa exposição e outras exposições, basta você procurar nas principais plataformas digitais e colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Tá bom? Irmãos, uma semana incrível para todos vocês. Se mantenha fiel ao Senhor. Honre e respeitem
a autoridade dos líderes que estão diante de nós e que possamos dar bom testemunho para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, paz e bem a todos.